A recompensa do silêncio. Como você pode vencer o cansaço mental. O ruído que você não percebe. Respira. Antes de qualquer coisa, respira. Eu sei que você chegou até aqui carregando alguma coisa. Talvez não seja um peso que se vê por fora, mas é um peso que se sente por dentro, nos olhos pesados antes de dormir, na mente que simplesmente não desliga, no corpo que acorda como se não tivesse descansado nem por um segundo. E você se pergunta, o que há de errado comigo? Nada. Não há absolutamente nada de errado com você. Você não está quebrado. Você está sobrecarregado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem está quebrado precisa ser consertado. Quem está sobrecarregado precisa apenas de espaço, de ar, de permissão para largar alguns dos pesos que carrega. E o mais difícil de tudo, precisa de permissão para parar. Vivemos numa época em que o barulho se tornou o estado natural das coisas. Notificações que nunca param, notícias que assustam, opiniões que invadem, cobranças que sufocam, comparações que envenenam. E no meio de tudo isso, a sua voz interior, aquela que realmente sabe o que você precisa, foi ficando cada vez mais baixa, cada vez mais distante. Até que um dia você percebeu que já não conseguia ouvi-la e sentiu medo, porque quando perdemos contato com a nossa voz mais profunda, perdemos contato com nós mesmos. E talvez a cura para esse cansaço não seja fazer mais, não seja dormir mais, não seja se esforçar mais. Talvez a cura seja algo que o mundo moderno nos ensinou a temer: o silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o silêncio de quem escolheu, com consciência e coragem, parar de ouvir o que não importa. O excesso grita, o essencial sussurra. Neste vídeo, eu quero te convidar para uma jornada diferente. Não vou te dar uma lista de produtividade, não vou te pedir para acordar às 5 da manhã, não vou te cobrar disciplina militar. Vou te mostrar como pequenos momentos de silêncio, espalhados ao longo do seu dia, podem curar feridas que você nem sabia que estavam abertas. E o melhor, nenhum deles custa dinheiro, nenhum exige horas do seu tempo. Só exigem uma única coisa, uma escolha. Então fica comigo. Você merece esse tempo, você merece essa calma. Entendendo o cansaço que não vem do corpo. Existe um tipo de cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Você pode dormir 8 horas seguidas e ainda assim acordar com a sensação de que não descansou. Pode tirar férias numa praia paradisíaca e voltar sentindo que precisa de outras férias. Pode passar o domingo inteiro deitado e chegar na segunda-feira mais esgotado do que na sexta. Isso acontece porque o cansaço que mais adoece a alma humana não mora no corpo, mora na mente, mora nos pensamentos que giram em círculos sem nunca encontrar saída. Mora nas preocupações com um futuro que ainda não chegou. Mora na culpa por um passado que já não pode ser mudado. A mente humana não foi desenhada para processar o volume brutal de informação que recebemos todos os dias. Cada notificação é uma porta que a mente precisa abrir, analisar, classificar e decidir o que fazer. Cada notícia é uma emoção forçada. Cada opinião alheia é um peso colocado nos seus ombros sem a sua permissão. E quando há portas demais abertas ao mesmo tempo, o vento entra por todas elas e a paz sai. Uma mente barulhenta não consegue ouvir a própria voz. Pense na sua mente como um lago. Quando a água está calma, cristalina, você consegue enxergar o fundo com total clareza. Vê as pedras, os reflexos, a beleza que mora nas profundezas. Mas quando há tempestade na superfície, tudo fica turvo. Não porque a beleza desapareceu, mas porque a agitação não permite que você a enxergue. O silêncio é o que acalma essa água. Não elimina as pedras do fundo, não muda a paisagem ao redor, mas devolve a clareza para que você possa ver as coisas como elas realmente são. E quando você vê com clareza, as decisões ficam mais leves. Os medos perdem tamanho. As respostas que você buscava lá fora começam a aparecer aqui dentro.
Porque essa é a grande verdade que o ruído esconde de você. Quase tudo o que você precisa saber, você já sabe. A resposta já está aí, esperando. Só precisa de silêncio suficiente para ser ouvida. E tudo começa com hábitos, pequenos hábitos, tão simples que você vai duvidar que funcionam, até experimentar, porque a grande transformação nunca começa com um terremoto. Começa com um sussurro, com um gesto tão pequeno que quase ninguém percebe, mas que, repetido dia após dia, reconstrói tudo. Como a chuva fina que, com paciência, enche o rio que parecia seco para sempre. Os 5 hábitos do silêncio. Hábito 1. O despertar silencioso. O primeiro som que você ouve pela manhã define a melodia do seu dia inteiro. Se a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos é pegar o celular, você está entregando o leme da sua manhã nas mãos de outras pessoas. Notícias de tragédia, mensagens que cobram resposta, e-mails que gritam urgência. Tudo isso invade a sua mente antes mesmo de você ter dito bom dia a si mesmo, antes de ter sentido seus pés tocando o chão, antes de ter olhado pela janela para ver como está o céu lá fora. A filosofia por trás deste hábito é simples. O externo reflete o interno. Se o seu dia começa com ruído, sua mente passará o dia inteiro tentando processar esse ruído. Mas se o seu dia começa com silêncio, sua mente ganha espaço para respirar, para se organizar, para se preparar com gentileza para o que vier. O silêncio da manhã é sagrado. Não porque o mundo lá fora não importa, mas porque o mundo aqui dentro merece um momento para despertar sem ser invadido. A ação simples. Nos primeiros 10 minutos após acordar, não olhe nenhuma tela. Apenas fique. Sinta os seus pés no chão frio. Olhe pela janela sem pressa. Beba um copo d'água devagar, sentindo cada gole descer. Deixe que o dia comece por você, não pelas demandas dos outros. 10 minutos, só isso. Mas esses 10 minutos são inteiramente seus. E aquilo que é verdadeiramente seu cura. Com o tempo, você vai perceber que esses 10 minutos se tornam o alicerce do seu dia, o centro de gravidade da sua manhã. Porque quando você começa o dia a partir de si mesmo e não a partir do caos do mundo, tudo o que vem depois é recebido de um lugar mais firme, mais presente, mais inteiro. Hábito 2. A pausa consciente. Nós fomos ensinados a valorizar a ação, o movimento, a velocidade, mas ninguém nos ensinou a valorizar a pausa. Existe uma diferença profunda entre parar de fazer algo porque o corpo colapsou e escolher pausar porque a alma pediu. Parar é colapso, pausar é sabedoria. A pausa consciente é um ato de reverência por si mesmo. É olhar para dentro e dizer: eu sou mais importante do que qualquer tarefa da minha lista. Eu sou mais do que aquilo que eu produzo. Quando você não se permite pausas ao longo do dia, a vida se transforma numa corrida que não tem linha de chegada. E o corpo cobra, a mente cobra, a alma cobra, sempre cobram. A ação simples. A cada 2 ou 3 horas, pare por apenas 2 minutos. Feche os olhos onde quer que esteja. Respire fundo 3 vezes. Solte o ar bem devagar, como se estivesse apagando uma vela que está muito, muito longe de você. E então pergunte baixinho a si mesmo: o que eu estou sentindo agora? Não para resolver o sentimento, não para julgá-lo, apenas para reconhecê-lo, apenas para dizer: eu te vejo. Parece pouco. 2 minutos parecem nada diante de um dia inteiro, mas é justamente aí que mora a magia, na repetição do gesto mínimo. Gota a gota, a água esculpe a pedra. Pausa a pausa. O silêncio esculpe a sua paz. Pequenos rituais curam grandes cansaços. Hábito 3. A dieta do silêncio digital. Cada notificação que você recebe é um convite gentil para sair de si mesmo. Vivemos numa era em que o silêncio se tornou quase subversivo, raro, desconfortável. Estar em silêncio hoje é quase um ato de rebelião contra um sistema inteiro desenhado para capturar sua atenção a cada segundo. Redes sociais, portais de notícias,
aplicativos, entretenimento infinito. Tudo projetado com precisão científica para manter seus olhos olhando para fora. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Quanto mais você olha para fora, menos consegue enxergar o que está dentro. E o que está dentro de você é justamente o que mais precisa da sua atenção. Os seus sonhos esquecidos, as suas dores silenciadas, os seus desejos mais verdadeiros. Tudo isso vai ficando soterrado debaixo de camadas e camadas de ruído alheio. A ação simples. Escolha um horário fixo do seu dia. Pode ser 30 minutos ou 1 hora. E silencie todas as notificações do celular. Não precisa desligá-lo. Apenas silencie. E nesse intervalo sagrado, faça algo com as mãos. Cozinhe sem seguir receita, desenhe sem compromisso com o resultado, arrume uma gaveta esquecida, caminhe olhando para o céu. Deixe seus dedos criarem, em vez de deslizarem sobre uma tela de vidro. Você vai perceber algo surpreendente. O mundo continua girando perfeitamente sem a sua vigilância constante. E você, finalmente, começa a se ouvir de novo. Essa é a dieta mais importante que você pode fazer na vida. Não é de açúcar, não é de calorias, é de ruído, porque o ruído digital engorda a ansiedade, alimenta a comparação e emagrece a sua paz interior. Cortar esse ruído, mesmo que por alguns minutos, é devolver à sua alma o espaço que ela precisa para respirar. Hábito 4. O esvaziamento noturno. A noite deveria ser um porto seguro, mas para muita gente é justamente quando a mente resolve abrir todas as gavetas que ficaram trancadas durante o dia. Aquela conversa que te magoou de manhã, aquela decisão que você ainda não conseguiu tomar, aquela conta que você não sabe como vai pagar. Tudo volta à noite, quando não há mais distrações suficientes para abafar os pensamentos. Mas e se, em vez de lutar contra esses pensamentos, você simplesmente os colocasse para fora? Não para resolvê-los naquela hora, não para analisá-los com frieza, mas para libertá-los. Como quem abre a janela de um quarto abafado para deixar o ar viciado sair e o ar fresco da noite entrar. O princípio é este: sua mente é como um copo. Se você não o esvazia antes de dormir, acorda no dia seguinte já transbordando. E um copo cheio não tem espaço para receber nada novo. Nenhuma ideia, nenhuma alegria, nenhuma paz. A ação simples. Antes de dormir, pegue um caderno, um bloco de notas, qualquer pedaço de papel e escreva sem filtro tudo o que está passando pela sua cabeça. Medos, frustrações, gratidões, planos confusos, saudades. Não precisa ser bonito, não precisa ter lógica. O simples ato de escrever já é o ato de soltar. 5 minutos bastam. Escreva, feche o caderno e deixe que aquelas palavras durmam ali no papel, para que você não precise carregá-las no travesseiro. Com o passar dos dias, você vai notar algo bonito acontecendo. As noites vão ficando mais leves, o sono mais profundo e as manhãs mais claras. Porque uma mente que se esvazia antes de descansar, acorda pronta para receber o novo, pronta para começar de verdade e não apenas continuar de onde parou ontem. Sua mente é seu templo. Esvazia com a mesma reverência com que a alimenta. Hábito 5. O silêncio, que se compartilha. Este talvez seja o hábito mais bonito de todos, e também o mais raro nos tempos de hoje. Vivemos acreditando que estar com alguém significa falar com alguém, que o amor se prova em palavras ditas, que a conexão exige conversa o tempo todo. Mas as relações mais profundas que você já viveu provavelmente incluem momentos em que o silêncio disse mais do que qualquer frase jamais poderia dizer. Existe uma intimidade sagrada em poder ficar em silêncio ao lado de alguém sem que isso se torne desconfortável, sem que ninguém sinta a necessidade urgente de preencher o espaço vazio com palavras. É nesse silêncio compartilhado que a confiança verdadeira mora, que o respeito fala sem dizer nada, que o amor respira livre.
Quando duas almas conseguem habitar o mesmo silêncio sem nenhum desconforto, elas encontraram algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando sem saber o nome. A ação simples: escolha alguém que você ama. Pode ser um parceiro, um filho, um amigo de longa data, um irmão, e convide essa pessoa para um momento de silêncio compartilhado. Pode ser tomar um café juntos na varanda sem dizer uma só palavra. Pode ser caminhar lado a lado ouvindo apenas o som dos próprios passos. Pode ser simplesmente estar, sem agenda, sem pauta, sem necessidade alguma de preencher o espaço entre vocês. Apenas presença partilhada. Você vai descobrir que muitas vezes estar presente em silêncio já é a maior e mais bonita declaração de afeto que um ser humano pode oferecer a outro. Porque o silêncio compartilhado diz o que as palavras não conseguem. Eu não preciso que você seja nada além do que é. Eu não preciso que você me entretenha, me impressione ou me complete. Eu só preciso que você esteja aqui. E isso, por si só, já é tudo. Você merece viver em paz. Se você chegou até aqui, eu quero que saiba de algo muito importante. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa transformar a sua vida inteira amanhã de manhã. A mudança mais poderosa que existe não é a grande revolução. É o gesto pequeno, o gesto silencioso, repetido com consciência e com carinho, dia após dia, até que ele se torne parte inseparável de quem você é. O silêncio não é fuga. Não é fraqueza, não é solidão. O silêncio é a presença mais corajosa que existe. É a decisão firme e serena de parar de correr atrás do mundo inteiro e, finalmente, se sentar consigo mesmo. É olhar para dentro com a mesma curiosidade e ternura com que você sempre olhou para fora. E quando você aprende a habitar o silêncio, algo profundo acontece. O cansaço começa a ir embora. Não porque os problemas desapareceram da sua vida, mas porque você finalmente encontrou um lugar sagrado dentro de si mesmo, onde eles não têm permissão para entrar. Um refúgio que ninguém pode tirar de você, porque esse refúgio é você. E aqui está o paradoxo mais bonito de todos. O silêncio não te afasta do mundo, ele te reconecta. Quando você está em paz consigo, a sua presença no mundo se torna mais inteira. Você escuta melhor, ama melhor, decide melhor, vive melhor. O externo sempre refletiu o interno, e quando o interno encontra o silêncio, o externo floresce. O silêncio é a recompensa de quem teve a coragem de parar. Então, eu te peço apenas uma coisa, antes de fechar este vídeo. Olhe para os 5 hábitos que conversamos hoje. Apenas 5. E escolha um. Só um, aquele que tocou mais fundo em você, aquele que fez o seu coração sussurrar baixinho. É isso, é disso que eu preciso. E comece hoje, não amanhã, não na próxima segunda-feira, não no mês que vem. Hoje, porque você já esperou tempo demais para se dar esse presente. Já se dedicou demais ao ruído dos outros e de menos ao silêncio que é seu por direito. Você merece viver em paz. Você merece silenciar o que machuca e finalmente ouvir o que cura. Você merece acordar leve, caminhar tranquilo e dormir sereno. Essa paz não está num lugar distante. Não custa dinheiro, não depende de ninguém. Ela já mora dentro de você. Só está esperando um pouco de silêncio para ser ouvida. E se esse vídeo te trouxe ao menos um momento de calma, ao menos um segundo de respiro no meio do seu dia, então ele já cumpriu o seu propósito. Deixe o seu like com carinho, inscreva-se para continuarmos essa jornada juntos e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir essas palavras, porque às vezes um gesto simples de cuidado pode transformar o dia inteiro de outra pessoa. Cuide do seu silêncio. Ele é a sua força mais silenciosa e mais poderosa.